Olá para vocês que estão aqui no canal Ponto de Advento. Voltamos para o estudo semanal da nossa lição da Escola Sabatina dos Jovens. E o título da lição dessa semana é o início do ministério. Então a lição dos jovens desta semana, ela vem trazendo dois eventos que marcam aqui o início aqui do Evangelho de João. Dois eventos que acontecem logo após essa introdução que é feita ali no capítulo 1, né, a respeito do verbo, né, o verbo eterno que nós estudamos na lição passada, né, o Deus encarnado. E aí tem um detalhe interessante aqui. João, ele vai, a partir de agora, logo no início do seu evangelho, ele vai relatar 7 sinais. Ele não chama de milagres, tá? São milagres, mas o Evangelho de João não chama esses milagres de milagres, ele chama de sinais. Então são milagres, são eventos sobrenaturais, mas João faz questão de destacar que esses milagres especificamente são sinais que apontam para a divindade de Jesus, né? A gente tem aqui um verso na lição de adultos, que foi usado na lição de adultos, que a lição de adultos começou justamente nesse ponto. E ele diz assim, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, João, já no final do Evangelho, ele faz essa declaração, e ele explica que os sinais que foram registrados aqui no livro são para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, que ele foi enviado, que nós somos salvos por ele. E a síntese de tudo é para que fique comprovado diante de todos de que Jesus ele é o Messias e que o Messias não é um simples homem, tá? O Messias é o próprio Deus encarnado. Então, muitos naquela época aguardavam, tinha uma ideia bem variada do que seria o Messias, de como o Messias viria. Uma das mais aguardadas era que ele viria como um grande príncipe, né, da casa de Davi, que poria fim ao cativeiro romano, ao domínio romano, né? Não era exatamente o cativeiro, mas ao domínio romano. E esse não foi o Messias que veio. Jesus não veio fazer nada disso. O trabalho de Jesus era outro, né? O trabalho do Messias era outro. Então, a lição dos jovens vai trazer o evento do primeiro sinal, né, que é a transformação da água em vinho, na festa de casamento em Caná. Então, João também fala que esse foi, além de ser o primeiro sinal, dos 7 sinais que ele vai nos contar no seu evangelho, ele foi realmente o primeiro sinal de todos de Jesus. Foi o primeiro milagre operado. Tá? Então, existem apócrifos por aí que contam que Jesus realizava milagres, mas não, o Evangelho de João nos diz que o primeiro milagre, que é também o primeiro sinal, realizado por Jesus, a pedido inclusive de sua mãe, ele não ia fazer aquilo no casamento. Jesus ele não tinha o propósito, não tinha intenção de realizar esses milagres, esse sinal nesse dia, mas a pedido de sua mãe, então ele mudou os planos e realizou, né? O casamento em Caná. Nesse casamento estavam ali presentes alguns discípulos, né? Não tinham todos os 12, ainda não estavam com ele, aqueles que fariam parte dos 12, não sabiam exatamente quem eram os discípulos, mas era o início ali, então havia alguns, e esses alguns presenciaram, né? Entenderam, né? Tiveram um empurrãozinho ali para acreditar mesmo que Jesus era o Messias, justamente com esse primeiro milagre, tá? Faltou vinho no casamento, então algo que seria assim até constrangedor para o dono da festa, faltar alimento ou vinho. Então não pode faltar, né? O casamento não era um dia só, a festa demorava vários dias e tinha que ter alimento sempre e vinho sempre ali para todo mundo. Então era um negócio bem dispendioso. E infelizmente nesse casamento acabou o vinho. Maria corre atrás de Jesus e fala para o filho dela, filho, olha, acabou o vinho. E ele pergunta, mulher, né, que tenho contigo, isso não é a hora ainda, não chegou a minha hora. Parece até que uma forma desrespeitosa de tratar a mãe, né, mas ele não foi desrespeitoso não, tá? Essa expressão mulher não é, na cultura judaica, uma expressão de desrespeito.
E Jesus então atende ao pedido da sua mãe e ela diz assim, olha, façam tudo o que ele mandar. Né? Isso, nessas palavras de Maria, nós temos aqui praticamente um mandamento, tá? Um mandamento divino. É como se Maria tivesse, provavelmente, se inspirado, tá? Foi registrado, não foi à toa. Devemos fazer tudo o que ele mandar. Quando a gente faz tudo o que ele manda, tudo dá certo. Quando a gente não faz, dá tudo errado. E eles fizeram o que ele pediu. Então ele aproveitou que havia ali alguns cântaros que eram usados para a purificação. Os judeus se purificavam antes de se alimentar. Eles tinham todo um ritual de purificação e havia vasos que eram próprios para isso, que eram vasos cheios de água. Então ele pegou assim, olha, enche de água todos esses vasos aqui. Então os vasos estavam vazios, eram da purificação, mas estavam vazios. E aí ele encheu e os vasos, né, aquela água que foi colocada nos vasos, se transformou, pela palavra de Jesus, se transformou em vinho. E quando foram experimentar, né, porque achavam que tinha acabado lá o vinho, quando foram experimentar, um dos serventes lá falou assim, olha, mas falou para o dono da casa, o senhor guardou o melhor vinho para o final? Então foi o melhor vinho. Bom, existe um debate aí sobre se o vinho era com álcool ou se não era com álcool, tá? O principal aqui não é isso. O principal é que Jesus transformou água em vinho. Jesus não era alquimista, tá? Jesus era próprio Deus. Para ele fazer isso, ele tinha que ser o próprio Deus, tinha que ser divino. Então não era um milagre qualquer. Esse milagre se equiparava à transformação da água em sangue lá nos dias de Moisés. Né? Existe um paralelo aqui. Então, da mesma forma como Moisés iniciou assim, o seu ministério ali no Egito para libertar o povo do cativeiro, Jesus agora inicia o seu ministério fazendo algo semelhante, transformando a água em vinho, que é um símbolo do sangue, mas o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. Tá? E esse vinho aqui era, né, é só usar a lógica, Jesus não ia dar bebida alcoólica, né, a Bíblia condena a bebida alcoólica, ela tolerava, né, há um tolerar de Deus na história sagrada aqui, a respeito das bebidas fermentadas, mas a Bíblia não tolera, não é princípio, não é propósito que o homem beba. Lembram do problema lá de Noé, quando saiu da arca? Ele tomou bebida forte, o álcool, né, bebida alcoolizada, e fez o que fez, né, e a desgraça aconteceu. A história de Noé ela é um paralelo ao próprio Éden. Então o mundo foi desfeito, acabou tudo, começou tudo de novo. Da mesma forma que nossos primeiros pais caíram comendo do fruto, agora os nossos segundos pais aqui, que é Noé com a sua família, bebem, né, o que não deveriam beber. E aí acontece a desgraça toda. Fica bêbado, o filho depois comete aquela falta de respeito com ele, cria-se toda uma geração, né, de idólatras, né, que partem ali a partir de campo. Então a gente vê uma sequência de erros que surgem a partir da alimentação, de se alimentar da forma errada. Nós temos lá o exemplo no Éden, nós temos o exemplo no caso de Noé, nós temos exemplos ali na jornada do povo de Israel no deserto, e nós temos agora aqui um ótimo exemplo de Jesus, que não oferece uma bebida para destruir a saúde do povo, mas uma bebida, o puro suco de vinho, né? Como é mencionado lá em Isaías. Então, olha, isso aqui é para você guardar. São 7 sinais. Eu vou falar os 7 aqui. A lição ela vai intercalar aqui no decorrer do trimestre. Mas você já fica atento. 7 sinais. Já olha que o número 7 não aparece aqui à toa, tá bom? A transformação da água em vinho, a cura do filho de oficial, a cura do paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre as águas, outro sinal. O sexto sinal, cura do cego de nascença, e o último sinal, a ressurreição de Lázaro. E veja que dentre esses sinais aqui, há os sinais de cura, dentre esses sinais que são mencionados aqui. E há uma progressão na cura, né? A cura do filho do oficial era um garoto que estava ali doente, era uma doença perigosa, né? Porque parecia que ele ia até morrer. Mas era uma doença ali, talvez até comum ali a Bíblia não menciona que doença que era, mas era uma doença grave. E Jesus cura o menino à distância. Depois vem um caso um pouco mais complicado, o paralítico no tanque de Betesda,
que havia muitos anos que ele vivia com aquele problema. Jesus vai e o cura. Depois tem um cego de nascença, né? O paralítico não era de nascença, mas o cego era de nascença. Jesus vai e cura. E o último caso, o caso mais grave de todos, a morte. E ele vai e cura, né? A morte é um grande mal, isso é uma doença terrível que assola a humanidade. Então esses são os sinais que revelam a natureza divina do Messias, do Filho de Deus. Deus abençoe você, até o nosso próximo vídeo. Tchau.